Olá, está no ar mais um Saúde em Pauta e estamos em agosto. Agosto é conhecido como agosto dourado, é o mês da conscientização sobre a amamentação, quanto ela é importante tanto para a saúde do bebê quanto para a saúde da mãe e para o desenvolvimento também, com certeza. Para isso, para falar sobre esse tema, olha, este ano, o tema deste ano é fortalecer a amamentação, educando e apoiando. E para falar sobre isso, nossa convidada especial é a Renata Gimenez, ela que é biomédica, consultora de amamentação, e ela tem também lá no Instagram o @ama.mentando, que traz dicas super especiais e também tem cursos, tem várias coisas aí pra gente falar hoje, laser terapia também para cicatrização, muitas coisas legais, mas vamos começar aí do começo. Primeiro agradecendo a presença dessa querida que esteve com a gente ano passado, está com a gente esse ano de novo, nessa importante missão, né, de fortalecer aí a amamentação das mamães. Tudo bem, Renata? Tudo bem, Carol, obrigada pelo convite novamente. Muito feliz de estar aqui com vocês. Ai, a gente que agradece, né, de estar aqui participando. A gente também faz parte aí dessa campanha trazendo informação, né? Qual que é a importância desse mês do Agosto Dourado? O Agosto Dourado, ele é muito importante, que é um mês assim que a gente consegue trazer, né, mais informações para as mães, né, assim, na verdade para toda a sociedade, né, inclusive entrando nesse tema, né, desse ano. Esse ano o nosso foco está em educar a todas as camadas que têm acesso, né, a essa mãe, principalmente a puérpera, né, que está amamentando ali. Então, dar condições para que esses profissionais eles tenham conhecimento para poder dar suporte, né, dar o apoio que essa mãe precisa. Com certeza. E qual que é a importância da amamentação? Eu sei que é clichê, mas assim, vale a pena a gente reforçar, porque ainda tem gente desestimulando, ainda tem gente falando, ai, não precisa. Precisa. E por quê? Qual a importância dela? A amamentação, ela é fundamental, né? Ainda hoje em dia existe uma visão, talvez, de que hoje com a tecnologia, né, os leites artificiais, eles estão tão tecnológicos que é igual ao leite materno, mas não é, né? Apesar da indústria tentar colocar, né, elementos que tornem essa fórmula parecida com o leite materno, mas não, infelizmente não é, né? Então a amamentação ela continua sendo essencial, tanto pelas propriedades do leite materno que não tem na fórmula, né? As propriedades nutritivas, quanto a importância imunológica do leite materno, né? Ele é fundamental para a saúde, ele modula a saúde desse bebê que um dia vai ser um adulto, né? Para a vida toda, né? Não é? A gente vê muitos efeitos da amamentação ali no curto prazo, enquanto é bebezinho, né, na recuperação das doenças, né, no desenvolvimento desse bebê, a gente vê, mas a gente vê também no longo prazo, né, existem diversos estudos que comprovam o quanto a amamentação, ela modula a saúde durante a vida toda. Então tem muitas vantagens aí, né? Sim, olha, tanto para o bebê quanto para a mãe, né? Então, assim, a amamentação, tanto dessa parte, né, na recuperação das doenças, como eu falei, mas assim, também ela previne diabetes, câncer, né, nas crianças, né? Ela também vai prevenir, na vida adulta, ela vai prevenir as doenças cardíacas, diabetes do tipo 2, obesidade, né? Tanto a infantil quanto na vida adulta. Ela modula a vida como um todo, né? Sem contar na parte do desenvolvimento mesmo, né? Ela é só com a amamentação que a gente consegue ter o desenvolvimento correto, né? Da parte orofacial, que, né, modifica toda a parte craniana também, desenvolvimento da coluna, interfere no corpo todo, né? A gente acha que é uma coisa que não tem nada a ver, mas a gente é todo conectado, né? Tudo é um todo, né? Faz parte de um todo. Então, ela é fundamental. Por isso que a gente precisa estimular e ajudar as mulheres para que elas consigam amamentar. E assim, a gente, mesmo sabendo disso, a gente sabe que tem dificuldades, né? Tem muitas mães que, apesar de ser um ato natural, né? Vou amamentar, que lindo, né? Também tem o ladinho B, né? Que o ladinho B, a gente tem o desafio, como as mães têm muitos desafios aí, não só na amamentação, mas em várias outras partes aí da maternidade, né? Mas na amamentação, quais são as principais dificuldades no início, Renata? Você como consultora de amamentação?
Olha, no início, o que mais acontece, assim, aquele primeiro impacto ali que faz, né, as mães desistirem da amamentação, é a dor na amamentação, né, quando tá ferindo os mamilos, né, porque esse bebê, ele não sabe ainda mamar, ele tá fazendo uma pega incorreta, e também aquela sensação que a mulher tem de que ela tem pouco leite, né? Ela acha que ela tem pouco leite, ou às vezes mesmo até as pessoas que estão ao redor falam esse tipo de coisa, né? Então, ela, com essa visão, as chances dela desmamar são enormes, né? Porque no início, na hora que o bebê nasce, a mulher ela tem colostro e esse colostro ele vai alimentar adequadamente o bebê até acontecer a descida do leite, né? Que chama apojadura, né? Que é quando de fato aparece aquele volume nos seios e o leite ele começa a ficar abundante. Mas o colostro ele é pouquinho mesmo, a gente nem enxerga, ele sai de gotinhas em gotinhas. E essa ainda, né, falta conhecimento dessas mulheres saberem essa fase, né, que não é na hora que o bebê nasce que o seio vai encher de leite, né? Então, o bebê chora, muitas vezes ele não sabe fazer, não consegue fazer uma pega correta, né? Precisaria ali de um auxílio, não tem esse auxílio ali naquele primeiro momento na maternidade, né? Equipe, às vezes, muitas vezes sobrecarregada, não consegue dar aquela atenção que as mães precisam, né? E aí gera toda essa dificuldade e aquela sensação na mulher de que ela não tem leite suficiente, né? Ela ainda não conhece, muitas vezes é uma mãe de primeira viagem, como a gente fala, né? Então não sabe, né, que o bebê ele chora mesmo, mas ele chora quando ele tá com sono, quando ele precisa de um colinho, né? E tudo isso vai gerando aquela sensação de, nossa, mas meu leite não é o suficiente, né? Ou então eu ouço muito assim, né? As mães chegam até mim, Rê, eu tenho só colostro, então por isso que eu comecei a dar fórmula, né? Eu cheguei em casa, eu ainda tinha só colostro, então pedi para ir comprar uma lata de fórmula, né, para dar. E não, o colostro ele é o suficiente, né? O seu leite vai descer. Então, assim, as mulheres elas precisam desse conhecimento para permitir que o bebê mame em livre demanda, né? Não ficar achando que o bebê só deve mamar a cada 3 horas, né? O bebê ele tem que ter livre acesso ao seio, né? E o corpo da mãe ele precisa desse estímulo. Quanto mais esse bebê mamar, e corretamente, né, de preferência, né, sem machucar a mãe, fazendo uma boa ingesta de leite, para que aconteça, mostre para o corpo essa demanda e venha o leite, né? Agora, quando entra esses outros elementos, aí entra essa fórmula que nesse caso seria desnecessária, né? Então isso atrapalha todo o processo. Vai cada vez ficando numa situação mais complicada, né? Então ainda falta muito conhecimento para as mães, né? Para elas saberem como que funciona a amamentação para conseguir ter uma leveza no processo, né? Você está falando, por exemplo, até o tema desse ano, né? Deixa eu revisitar ele aqui. Fortalecer a amamentação, educando e apoiando, né? Pensando aí nesse tema, como é difícil, né? Às vezes a mãe tá lá, a mãe de primeira viagem, como você colocou, né? A gente tá lá no hospital, aí tá nessa situação, né? Tem o colostro, aí não vem o leite, não vem o leite, não vem o leite, e aí você fala, ai, quanto tempo eu tenho que esperar para vir esse leite? Aí vem a enfermeira fala, viu, você precisa dar, a criança tá chorando, viu, não sei o quê, viu? Não dá bico, tudo bem, a gente não dá bico, dá no copinho, mas traz o leite artificial. Aí começa essa pressão, né? É uma pressão da sociedade, parece que é tão complicado, parece que são duas correntes lutando uma contra a outra, né? Tem um tempo ideal para descer esse leite? Você fala, ai, demorou 4 dias, não desceu o leite. Aí não tem um tempo ou não tem? Ou vai descer de fato? Pode ficar tranquila. Tem. O tempo, assim, normal para a descida do leite é entre o 2º e o 5º dia de vida do bebê. Às vezes acontece de demorar um pouquinho mais quando a mãe fez uma cesárea eletiva, né? Que fez aquela cesárea que não foi durante o trabalho de parto, né? Foi a cesárea agendada, às vezes acontece dessa descida do leite ser um pouquinho posterior. Então, aí pelo 4º, 5º, 6º dia, mais ou menos, né? De fato acontecer ali aquela descida mesmo do leite. E isso depende também de como o bebê está mamando, né? Além da via de parto, como eu falei, né? Que o trabalho de parto ele desencadeia, né? Toda essa cadeia de hormônios aí, né? Para acontecer a amamentação. Além disso, também o que influencia é na qualidade da mamada do bebê. Porque se ele pega, vou pegar aqui uma mama didática para mostrar.
Então, se o bebê, ele abocanha só aqui o biquinho do peito, ele não consegue fazer uma extração efetiva de leite. Ele, quando ainda é colostro, ele não mama praticamente nada, né? Ele não sai quase nada na boquinha dele. Então, de fato, esse bebê ele pode ficar com fome, né? Por causa de uma pega inadequada, sem contar que vai fissurar o mamilo dessa mãe, né? Então, o bebê, como que é a pega correta? A gente precisa ter aquela paciência, né? Posicionar o bebezinho adequadamente. Então, a gente vai colocar o bebê barriga com a gente, né? Não é assim, com a barriguinha para cima, para o bebê ter que virar o rostinho, né? Então, a gente vai posicionar o bebê barriga com a gente, bem de frente, assim, para a gente mesmo, de frente para a mama, tá? E aí, quando o bebê abrir o bocão grandão, assim, ó, bem grandão, aí é que a gente encaixa o bebê, tá? Para quê? Para que ele consiga abocanhar a maior parte da areola, né? Nessa parte aqui de baixo. Então, ele vai abocanhar aqui com o bocão grandão, vai pegar aqui essa parte de baixo da areola e o mamilo. E aí, com isso, ele faz uma pega profunda. O mamilo vai lá no fundo da boca, no palato mole, aquela região que é molinha, então o mamilo não vai machucar. E o bebê ele vai fazer um movimento de ordenha aqui, ele vai conseguir extrair uma quantidade abundante de colostro posteriormente do leite maduro mesmo. Então, dessa forma, com o bebê mamando direitinho, ele estimula o corpo da mãe, ele mostra que existe uma demanda, então quanto mais esse bebê mamar e com qualidade, né, fazendo uma pega correta, então mais rápido o leite da mãe desce, associado com essa questão da via de parto. Então, ter um serviço adequado de atendimento a essa mãe é essencial, mas infelizmente a gente sabe que não é a realidade que vem acontecendo. Por isso que a gente, né, a gente vem tentando trabalhar essa conscientização, né? O ano passado a gente falou a nível de sociedade, né, que a sociedade toda precisa apoiar essa mulher, né, não desestimular, não ficar colocando aqueles mitos de amamentação, né? E esse ano a gente está mais focado realmente ali naqueles profissionais que estão atendendo essa mulher, né? Na equipe de enfermagem, dos médicos, né? Pediatra, né? O neonatologista, também os obstetras, né, que acabam atendendo essa mãe, e eles também, não seria muito a área deles, mas eles também dão muita informação para essa mulher naquele momento, então é super importante que todas essas pessoas, elas tenham um conhecimento de qualidade de amamentação para poder instruir essa mulher, né? De, olha, realmente tem alguma coisa aqui que não está estranho, vou te encaminhar para uma consultora de amamentação, ou então, não, tá tudo bem, tá dentro da normalidade, fica calma, fica tranquila, coloca o bebê no peito sempre que ele pedir, que vai acontecer, fica tranquila, né? Então, a gente precisa que eles tenham essas informações para conseguir ajudar as mães, né? E não a mãe, coitada, ficar perdida, né? Ali sem saber o que fazer, que é o que acontece, né? Infelizmente. Verdade. Rê, a gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta e a gente vai falar assim, no caso de dor, né? O que fazer, né? Porque a gente sabe, eu mesmo sofri com isso no começo da minha maternidade. O que fazer no caso de dor, né? A gente vai para um rápido intervalo e já volta, tá bom? Então tá, até já. Estamos de volta com Saúde em Pauta. O tema do programa de hoje é Agosto Dourado. Estamos falando sobre amamentação, a importância do apoio, de se educar corretamente para se promover a amamentação, que isso traz saúde aí, tanto para o bebê quanto para a mãe. Agora a gente está conversando com a Renata Gimenez. A Renata é biomédica e também consultora de amamentação. E estávamos falando aí sobre a importância de amamentar, mas que tem a pega correta, tem vários fatores aí que no início podem causar certa dificuldade e insegurança para a mamãe. A dor é uma delas também, né? É complicado quando começa a doer, né, Renata? O que fazer daí? Então, quando acontece a dor, é porque alguma coisa não está indo bem, né? A gente chama de regra dos 30 segundos. Se o bebê pegou, mamou, você no máximo 30 segundos, você está sentindo dor. Eu falo assim, a gente vai na lua
e volta, mas tem que voltar, não pode ficar lá na lua, tá? Então, se aconteceu isso, tá tudo bem, provavelmente a pega tá certa e tá tudo em ordem, mas se continua doendo entre 10 e 30 segundos, tem que tirar e colocar o bebê no peito de novo, porque alguma coisa não tá legal, tá? E se deixar, vai machucar, tá bom? Então, machucando, o que que acontece, né? Quando o bebê ele faz aquela pega rasinha que eu falei aqui, né? Que ele tá com pega, posicionamento errado, vai machucando o mamilo da mãe, vai fazendo fissuras, às vezes vai chegando, né, se prolongando isso, porque existe muito aquela cultura do não aguenta que vai calejar, é normal, machuca mesmo, sangra mesmo, né? E não, gente, não é normal e não vai calejar, não vai criar calo no peito, tá? Então, o que que a gente precisa fazer? Porque se fica se repetindo esse problema, pode causar uma lesão muito extensa nesse mamilo, tá? Então, primeira coisa, tá machucando, pedir ajuda. E aí, qual recurso, né? Hoje em dia a gente tem um recurso fantástico, né? Para conseguir ajudar essa mãe que tá ali, já machucou o mamilo e ela precisa continuar amamentando, né? Então, como que a gente pode ajudar essa mãe? A gente tem a laser terapia. A gente faz uma aplicação de laser no mamilo dessa mãe aqui, e ele vai promover uma cicatrização muito mais rápida do corpo dela e um alívio da dor. Então, isso dá oportunidade para a gente ajudar essa mãe, corrigir o problema, né? Que ela pega aquele posicionamento que está errado e ela sentindo, né? Melhorando aquela dor que ela estava sentindo e ainda promovendo uma cicatrização super rápida por causa da aplicação do laser. Então, aquele período terrível de dor, então ele passa rápido, né? Não tem que ficar aguardando aquela cicatrização normal do corpo, que vai demorar um tempo, né? Dependendo da extensão da lesão, pode demorar muito tempo, né? E é muito difícil você ficar amamentando com dor, né? Então, hoje em dia, a gente já tem esse recurso para ajudar as mães. Que bom, que bom. Agora o importante é não desistir, né, Renata? O importante é não desistir, buscar recurso, buscar informação e buscar tecnologia. Agora, sim, qual a sua opinião sobre os bicos artificiais, né? Já que acaba, às vezes a gente cai com algum tipo de estímulo, ai, complementa com a mamadeira, ai, nanana. Qual que é o problema aí do bico artificial durante esse processo de amamentação? Bico artificial, ele causa um grande problema, ele vai causar uma disfunção oral. O bebê, ele não mama da forma correta quando ele está usando um bico artificial. A forma que ele suga, né, uma mamadeira, um bico de silicone, uma chupeta, ela é totalmente diferente do jeito que ele mama no seio. Então, quando ele vai mamar no seio, ele vai fazer a mesma coisa que ele estava fazendo na chupeta, na mamadeira, no bico de silicone. Então, aí o que que acontece? Ele vai machucar o mamilo da mãe e aí a gente entra lá naquele primeiro problema que a gente falou, né? E no caso da mamadeira, tem um problema maior ainda, além dessa questão, né, do próprio bico, também tem a questão da confusão de fluxo, que o fluxo da mamadeira, ele é muito mais alto e contínuo, né, do que o do peito, né, que a amamentação não é um fluxo contínuo, né, vem reflexos de ejeção, né, então aumenta, vem aquela quantidade grande, diminui, depois vem outro reflexo de ejeção, diminui, então o bebê, ele acostuma, né, com essa oscilação. Agora, quando ele usa a mamadeira, que é sempre aquele fluxo alto e contínuo o tempo todo, então ele acostuma com aquilo e ele vai rejeitar o peito, né? Então, a gente tem esses dois problemas com o uso do bico artificial: a rejeição do seio materno, né, que a gente chama de confusão de bicos e confusão de fluxo, e também a dor na amamentação. Além disso, também a gente tem um problema no caso da chupeta, que é causar baixo ganho de peso no bebê. O bebê pode desenvolver baixo ganho de peso por causa de uso de chupeta. Então, a gente não recomenda, o próprio Ministério da Saúde, ele não recomenda o uso de bico artificial em bebês que são amamentados. Qualquer mamadeira e chupeta que você for comprar, tá lá, tá escrito enorme assim, na frente. O Ministério da Saúde adverte que atrapalha a amamentação, tá? Então, não é indicado. Então... Isso, exatamente. Saiba dos riscos que está correndo, né? Então, mas, Rê, preciso complementar, tem alternativas? Sim, a gente pode fazer a complementação com o leite no copinho,
não causa engasgo, tem a técnica correta, enfim, entra lá no meu Instagram, tem até vídeo, tá? Mostrando como que é, tá bom? Então, tem recurso, gente. Tendo dificuldade, procura ajuda. Não segue naquele senso comum, porque o risco de acontecer alguma coisa ruim é muito grande. Tá joia, Renata. Obrigada pelas informações, viu? Obrigada aí pela... É muito rico sempre a sua participação aqui no Saúde em Pauta e também na programação da UpTV, né? Que a gente está em campanha também aqui no Agosto Dourado pela amamentação. E é bom para a gente finalizar, a gente falar que também tem cursos, né? Você promove cursos aí para gestantes, trazendo todas essas informações, tirando todos esses mitos, né? E trazendo verdade, certo? Isso, é importante. Eu tenho esse curso para gestantes para já passar todas as informações que elas precisam para conseguir amamentar com tranquilidade, para elas, quando terem o bebezinho delas ali, elas saberem o que fazer, não ficar dependendo, né, desse pessoal, né, como a gente estava falando que existe, né, essa dificuldade. Então, essas mães, elas já estão preparadas, de fato, para conseguir amamentar, né, e evitar todos os problemas que podem acontecer. Sim. E falando em preparo, só pra gente fechar aqui, porque eu conversei com ela antes, né, gente? Claro, né, pra gente alinhar essa pauta. Também tirei umas dúvidas. Eu sei que a gente tem o tempo do programa, mas vamos tirar só mais uma. Quando a gente tá grávida, né, a gente tá gestante, né, tem alguma coisa que a gente possa fazer para preparar o nosso seio para amamentar? A melhor preparação é não fazer nada. Tá bom? Então, não pode, gente, não pode passar pomada, hidratante, pode passar, se for passar, pode passar na mama, tá? Mas nada aqui, ó, na areola e no mamilo, não, tá bom? Então, não passa hidratante, não passa pomada, não usa de jeito nenhum concha, inclusive durante a gestação e pós-parto, não use conchas, tá? Tem um risco muito grande de desenvolver candidíase. Passar toalha, bucha vegetal, nada disso, gente. Essas coisas, elas só vão prejudicar a condição da mama. Se quiser, o máximo que você pode fazer é tomar um solzinho, mas fora isso, nada, não faça nada. O corpo é sábio e ele prepara adequadamente para a amamentação. Tá joia. Obrigada, Renata, pelas dicas e pela sua participação, viu? Ah, imagina, Carol, foi um prazer. E lembrando o Instagram da Renata, @ama.mentando, para você que quer mais dicas, mais informações, segue ela lá, né? Que sempre vai estar bem informado sobre o assunto. Obrigada a você que está acompanhando também o Saúde em Pauta e até a próxima. Lembrando que toda terça ao meio-dia tem o Saúde em Pauta novinho para você aqui na programação da UpTV. Tchau!